Olá, meu nome é Henrique Pavanati e hoje nós vamos falar de ensaios mecânicos, mais especificamente ensaio de tração. Vamos lá. Eu dividi essa aula em 5 partes. Primeiro a gente vai ver o que é os ensaios mecânicos e para que eles servem. Depois nós vamos ver os aspectos mais importantes do ensaio de tração, né? Ou seja, as características do ensaio, como é que ele é feito e tudo mais. Depois nós vamos ver mais detalhes do resultado do ensaio de tração, que é a curva tensão-deformação. Depois nós vamos ver como que nós obtemos resultados da curva tensão-deformação, ou seja, propriedades mecânicas, né, da curva tensão-deformação. E por fim nós vamos comparar então resultados de materiais diferentes usando essa curva. Primeiramente a gente vai ver o que é um ensaio mecânico e para que serve um ensaio mecânico. Antes disso, vamos relembrar o que é uma propriedade mecânica. A propriedade mecânica está relacionada a como que o material se comporta quando submetido a esforços mecânicos. Então, eu tenho que observar duas coisas nessa análise, né? Eu tenho que aplicar um esforço sobre o material e ver como ele se comporta. Então, a propriedade mecânica, ela envolve isso, ela mede isso, ela traz uma informação sobre como que é o comportamento do material quando eu aplico uma determinada força sobre o material. E se eu quiser medir propriedade mecânica, né? Se eu quiser quantificar isso, então tem que fazer um ensaio mecânico. Para isso que serve o ensaio mecânico. Então, o ensaio mecânico envolve o que então? Então envolve a medição, ok, de como que o material se comporta quando submetido a um esforço mecânico. Tá? Então eu vou medir isso, vou quantificar isso, certo? Pergunta, o que é um ensaio mecânico? É uma forma de quantificar, tá, uma grandeza relacionada a como que o material se comporta quando é aplicada uma força sobre ele. E para que serve o ensaio mecânico? Então o ensaio mecânico ele serve para quê? Eu dividi aqui, né, isso não está explícito assim nos livros, né, dividido dessa maneira, isso aqui é uma divisão minha, mas eu basicamente dividi ela em 3 motivos. Uma delas é o motivo mais nobre, que é obter propriedades mecânicas para o projeto, né? Quando a gente fala em projeto, é o dimensionamento. Então eu preciso ter um valor de referência para o dimensionamento, e esse valor de referência para o dimensionamento é obtido através do ensaio mecânico, ou seja, quanto que o material suporta de uma determinada carga, qual que é a resistência à tração do material, a resistência à compressão do material. Então isso precisa ser tabelado, né? Precisa ser, ter um valor de referência para o material, e isso é feito através do ensaio mecânico. Apesar disso, né, é uma coisa que normalmente a gente não faz. Não é o usuário que faz a medição de uma propriedade mecânica para usar no projeto. Normalmente ele usa isso de uma forma que já está em tabela, já está na referência. Então não precisa fazer. Quem faz isso são os laboratórios de certificação. Tá? Mas a gente precisa entender que isso vem de algum lugar, vem de um ensaio mecânico. O segundo motivo, né, tanto o segundo quanto o terceiro é para controle de qualidade. A gente faz um ensaio mecânico para verificar se o material tem aquilo que a gente imagina que ele vai ter de propriedade mecânica. O fornecedor lá fornece uma barra de aço, por exemplo, e eu quero saber se essa barra de aço tem realmente aquilo que o fornecedor diz que tem. Então eu tenho que fazer um ensaio mecânico para verificar, né, para fazer a verificação se o material está dentro da especificação. Okay? Então isso vale tanto para o cliente, né, quanto para o fornecedor. O fornecedor vai fazer um ensaio mecânico também, de uma amostra, né, de uma amostragem em cima do que ele fornece, para verificar se o que ele está fornecendo está dentro daquilo que ele está especificando. Okay? Então tanto o fornecedor quanto o cliente podem fazer esse controle de qualidade do produto. O terceiro motivo é que eu posso utilizar um ensaio mecânico, né, eu posso medir uma propriedade mecânica como uma forma de controlar um processo. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é na elaboração da têmpera. Então eu vou lá, faço a têmpera de um aço e para eu verificar se a têmpera foi bem sucedida ou não, eu posso fazer a medição da dureza do material, de uma propriedade mecânica do material. Então eu estou fazendo um ensaio mecânico no material para ver se o meu processo tem uma efetividade esperada. Então, vamos falar de ensaio de tração. Por que falar dos ensaios de tração especificamente?
já que as propriedades mecânicas envolvem como que o material como que o material se comporta quando é submetido a um esforço mecânico. Por que falar de tração, por exemplo, não de compressão, ou não de torção, não de flexão? Por que de tração em si? Porque o que ocorre lá dentro do material, na verdade, é movimentação de discordâncias, e a movimentação de discordância envolve cisalhamento, ok? Então, no final das contas, quando você aplica compressão, flexão, torção, tração, o que ocorre lá dentro do material é movimentação de discordância. Então, não importa muito a direção externa da aplicação da força. Internamente no material vai ocorrer sempre o mesmo tipo de fenômeno. Então, para materiais que se deformam plasticamente, tá? Então eu estou falando especificamente de materiais dúcteis e tenazes, né? Isso não vale para materiais frágeis, tá? Então, para materiais dúcteis e tenazes, tanto faz você fazer um ensaio de tração, de compressão, o resultado a princípio vai ser o mesmo, ok? E por que fazer o de tração? Porque o de tração ele te traz resultados mais interessantes do que na compressão. Então, os resultados são os mesmos, né, para uma determinada propriedade. Mas no ensaio de tração a gente vai fazer, no ensaio de tração a gente consegue, né, um leque maior de propriedades mecânicas, né? Então a gente consegue ver mais coisas no ensaio de tração do que, por exemplo, num outro tipo de ensaio. Já para materiais frágeis, por exemplo, cerâmicos, né? Por exemplo, metais frágeis como ferro fundido cinzento, por exemplo, então essa premissa não vale. Eu teria que fazer um ensaio de tração e um ensaio de compressão. Por exemplo, a tensão de escoamento por um aço dúctil, é a mesma para compressão e para tração. Já a tensão de escoamento, não tem tensão de escoamento, esse material tem tensão de ruptura, para um ferro fundido cinzento, ele é diferente para tração e para compressão. No caso de materiais frágeis, então a gente tem que fazer a avaliação das propriedades independente a gente tem que fazer a avaliação das propriedades de forma diferente para esses materiais, né? Ok? Então, como normalmente nós tendemos a utilizar materiais que são dúcteis e tenazes, né? Então o ensaio de tração torna-se mais importante aqui na área da mecânica. Se você estiver na área da civil, o ensaio de compressão ele é mais importante, tá? Mas a ideia em si é basicamente a mesma que do ensaio de tração, tá? Mas só não vale a premissa de que ele vale tanto para tração quanto para compressão. A gente vai falar de tração e o que for falado aqui também irá se aplicar lá para compressão quando eu estiver tratando de material frágil. Bom, então falando de propriedades daquele primeiro objetivo, né, que a gente utiliza o ensaio de tração para o dimensionamento, né, como é que é feito o dimensionamento do material? O dimensionamento de um material, normalmente, né, existem várias formas de fazer, eu vou falar da forma mais didática, tá? Então a maneira que se utiliza para fazer o dimensionamento é você, primeiro, determinar o que é o critério de falha, né, o critério de projeto, vou chamar aqui, critério de projeto, ou seja, quando que o material não vai atender mais às características de projeto. Ou seja, se eu fizer um projeto de uma cadeira, eu quero que a cadeira então suporte no máximo 100 kg, tá? 100 kg de massa, né? É o máximo que eu estou atribuindo àquela cadeira. Então eu teria que fazer uma cadeira lá, por exemplo, com 4 pés, eu dividiria a força, né, de 100 kg dividido por 4, daria 25 kg para cada pé. Então cada pé teria que suportar 25 kg. Então o projeto ele normalmente é feito determinando as forças, né, e eu defino o material. Então às vezes a gente pensa que é o contrário, né, que você faz um material, faz uma estrutura, você tem um tamanho para aquela estrutura, depois você procura um material que vai suportar aquela situação. Mas na verdade não. Eu defino os esforços, depois eu defino o material e baseado no material eu defino o tamanho da estrutura. Ou seja, no caso dos pés da cadeira, eu vou definir o tamanho dos pés da cadeira, ou seja, o diâmetro dos pés da cadeira. Então no caso da cadeira, vamos continuar no exemplo da cadeira, né? O critério que é normalmente usado nessa situação é esse aqui, ó. Tensão admissível é igual a tensão de escoamento dividido por um coeficiente de segurança, tá? Poxa,
Então, esse aqui é o critério que é usado. Por que tensão de escoamento? E de onde que vem a tensão de escoamento? Esse valor aqui, ele é obtido de um ensaio mecânico. Okay? Então você precisa fazer um ensaio mecânico para determinar essa propriedade mecânica, ou seja, quanto que a cadeira vai suportar. Isso aqui é o quanto a cadeira vai suportar, dividido por um coeficiente de segurança, ou seja, isso aqui é o máximo que a cadeira suporta seguindo o meu critério. Isso aqui está dentro do meu critério. Tá? Então o meu critério diz o seguinte, o máximo, quanto que eu vou admitir, né? É uma fração da tensão de escoamento. Se eu disser que o coeficiente de segurança é igual a 1, eu estou sem segurança nenhuma. O máximo que ele vai é na tensão de escoamento. Então se a tensão de escoamento, sei lá, for 100, ele vai até 100. Agora se eu usar um coeficiente de segurança 2, por exemplo, por mais que a cadeira suporte, né, por mais que o material suporte até 100, eu vou no máximo até 50, porque eu estou usando um coeficiente de segurança 2. Então o coeficiente de segurança, ele está relacionado principalmente com o desconhecimento, ok? Com o quanto a gente não sabe ou quanto a gente teme em relação ao projeto. A gente chama isso de coeficiente de ignorância. Não é ignorância no aspecto pejorativo, mas a ignorância na falta de conhecimento de tudo que envolve o projeto. A gente faz uma série de simplificações, a gente não conhece o material, quando a gente faz uma análise de propriedade do material, a gente faz de uma amostra, a gente não conhece toda a população do material. Então, a gente faz uma série de arredondamentos e tal. Então, dependendo da situação, a gente é mais barato utilizar um coeficiente de segurança, né? Botar mais material do que o necessário, superdimensionar o material, do que se arriscar. Tá? Então, que envolve a responsabilidade do projetista. Quanto maior esse número, mais você vai gastar em material e menos você conhece do material. Quando você vai desenvolvendo o projeto, você começa a conhecer o projeto e isso faz com que você possa diminuir esse valor aqui do coeficiente de segurança. Tá? Mas, bom, isso aqui é tema para outra aula. A gente está falando da tensão de escoamento. De onde vem a tensão de escoamento? Vem de um ensaio mecânico. Tá? Mas o que é tensão de escoamento ou limite de escoamento? Né? Então, no caso aqui, tecnicamente há uma diferença, tá, entre tensão de escoamento, limite de escoamento, tensão de proporcionalidade, limite de não sei o quê. Aqui, para simplificar, eu vou considerar tudo igual. Todos são sinônimos. Tensão de escoamento, tensão limite de escoamento, escoamento, tensão de proporcionalidade, limite de proporcionalidade. Para mim, eu vou considerar tudo igual, porque o nosso curso aqui é introdutório. Tá? Bom, o que é o escoamento? O que é o limite de escoamento? É quando o material deixa de se deformar elasticamente e passa a se deformar permanentemente. Como assim? Quando eu aplico uma força no material, o material ele se deforma. Ok? Então, eu aplico uma força, o material se deforma. Quando? Sempre. Sempre que eu aplicar uma força no material, o material vai se deformar. Essa deformação, ela ocorre de uma maneira elástica, primeiramente. Então, quando eu aplico uma força relativamente baixa, os átomos se afastam ali, se eu imaginar os átomos, eles se afastam um pouquinho, e quando eu volto a força, eles voltam à sua posição original. Então, macroscopicamente, o material se deforma e depois ele volta ao seu formato original. Então não houve uma deformação permanente, houve uma deformação momentânea, certo? Essa deformação momentânea é chamada de deformação elástica. Em um certo momento eu aplico uma força e o material se deforma e quando eu solto a força ele não volta ao seu formato original. O que significa? Significa que lá dentro do material ocorreu quebra de ligação. Então os átomos eles se movimentaram em relação ao outro. O material acabou não se partindo, não se fraturando, mas houve quebra de ligação interna, houve movimentação de discordância, a gente já falou sobre isso, houve movimentação de discordância, e o material se deformou e não voltou ao seu estado original. Então houve deformação plástica. Então é por isso que a gente muitas vezes no critério a gente usa o limite de escoamento como critério. Porque eu não quero que o material, né, num projeto, por exemplo, no caso da cadeira, eu não quero que a cadeira entorte as pernas, né, com o peso e depois, né, ela fique, né, com os pés tortos para sempre. Né? Então, nessa situação, a cadeira falhou, então estragou, não funciona mais. Então, eu vou admitir, porque não tem como admitir, não admitir, né, é uma deformação elástica, sempre vai existir deformação elástica,
se eu aplicar uma força. Então eu admito no máximo a deformação elástica. A deformação plástica eu vou considerar como o material falhou. Então eu vou no máximo até onde o material suporta a deformação elástica. Então é por isso que é usado aquele critério anterior lá, o critério de tensão de escoamento. Então eu vou no máximo até o material, até o limite de escoamento dele, certo? Então pessoal, a gente encerra aqui essa primeira parte que fala do que é e para que servem os ensaios mecânicos. Até a próxima.